Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu dá outro vexame na Série B, perde de virada de 3-1 para o Novo Horizontino. Agora é o lanterna da competição nacional, não jogou nada, entregou a partida para a equipe do interior paulista que, sem grandes dificuldades, a verdade é essa, sem grandes dificuldades, venceu a equipe do Paysandu. Eu vou fazer a análise aqui do jogo e a situação realmente é extremamente preocupante e exige mudança. Quando eu digo mudança, nem estou referindo só à questão do técnico não, porque eu não é dessa questão, se tem que sair ou não, eu analiso o cenário. E estou gravando após o jogo, eu acho que ele não vai aguentar pressão, vai acabar caindo, mas isso não vai anular a análise, porque muita coisa tem que mudar, não é só se mudar treinador não, e a gente vai tratar aqui sobre esse jogo e sobre esses erros do Paysandu, porque hoje foi, de novo, tá ficando repetitivo, inaceitável a maneira que o Paysandu perdeu a partida. Meu nome é César Barinck, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando, se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Vamos tentar fortalecer esse projeto Bastidores Pará aqui no YouTube, estamos chegando a 5 mil inscritos. Vamos ver se a gente consegue chegar o quanto antes a esses 5 mil inscritos, uma marca bem legal. A proposta do canal é diferente. A proposta é analisar o futebol paraense. Como no vídeo de hoje, vamos analisar esse Novo Horizontino 3, Paysandu 1. Vamos lá, vamos analisar o jogo, vou trazer a escalação e eu vou analisar entre o jogo e outras situações que ocorrem no Paysandu e vocês fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem aí. O Paysandu foi a campo com o Matheus Nogueira, Dudu Vieira na lateral direita, porque não tinha lateral direito, Brian e Edilson não tinham condições de jogo. Na zaga, Quintana, Maurício, PK na esquerda, Vilela, André Lima, Vargas no meio, Rossi, Nicolas e Borazzi. O Paysandu foi a campo e não tinha meio campo reserva. Quem entrou como meio campo reserva poderia jogar, mas jogou como zagueiro era Luan. O Paysandu não tinha meio campo reserva. O Paysandu entrou no jogo com um cenário muito difícil. O Luizinho entrou no jogo com um cenário muito difícil. Eu acho que eu não gostei de algumas substituições, eu vou falar aqui, mas pelo que tinha à sua disposição, o Luizinho fez o que tinha que fazer. Eu estou falando do passando pano, falando que tem que continuar. Não, falei, como eu disse na introdução, não vou entrar nessa questão, não entra na questão se o técnico saiu ou não, eu analiso o momento. Então, mas o cenário era difícil. O Paysandu não tinha banco de reserva, não tinha meio campo para mexer na estrutura do time. Aí você lembra de quem? Do antigo executivo de futebol, Felipe Albuquerque, falando que vamos ter um elenco enxuto. Eu trabalho com elenco enxuto. Eu gosto de elenco enxuto, tá? Eu também gosto. Desde que o elenco enxuto tenha qualidade. Se tem um elenco de 28 jogadores, no mínimo 14, metade, hein? Tô pegando metade. Tem que ter qualidade. Aí você pega 14 com qualidade, pega mais uns 7 assim para compor elenco, legal, razoável, e uns 6 ruins. 6, 7 ruins, porque tem que ter, né? Todo elenco tem jogador ruim. 6, 7. Mas pega esse time do Paysandu. Dos 28, quem tem realmente qualidade de Série B? Não falaram no início do ano passado que a objetivo era acesso? Acesso? Quem tem qualidade? Pegue o número de 5 só, 5, realmente qualidade. Inquestionável, indiscutível. Acho que não consegue fazer essa lista. Eu não consigo fazer essa lista do Paysandu. Então o planejamento foi extremamente falho, porque as contratações foram erradas. O Paysandu não tem meia de articulação. O meia de articulação que tem no elenco é o Giovani, que está de saída. E o Giovani já saiu, né? E está em processo de rescisão contratual, essa questão toda. Que até hoje não entrou em forma. E quando jogou, não jogou bem. E o Paysandu negociou o Juninho para um time da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu não tô falando que o Juninho é craque, que o Juninho ia mudar a cara do Paysandu. Só que era mais uma opção. Era mais uma opção. Você vai abrir uma mão de um jogador que pode sim ajudar o Paysandu em troco de nada. Para nada. Que planejamento é esse? Que o Paysandu chega na 9ª rodada e não tem um meio campo reserva para colocar no time. Não tem um meio campo. O Paysandu tem um Cabaleri no ataque. A situação foi tão difícil que eu concordei com a escalação. Só que eu não concordei com algumas substituições do Luizinho. E o Paysandu perdendo, ele promove 4 substituições das 5. Ou seja, é que ele não confia em mais ninguém. O Eliel não entrou. O Cavalleri não entrou. Por falar em Cavalleri, manda ele pro Chile de volta. Eu fiz a análise dele aqui quando ele foi contratado e falei, olha, eu acho que é uma contratação interessante, que ele fez um razoável campeonato chileno, primeira divisão, um clube tradicional do Chile.
Campeonato chileno, ok, não é igual o Campeonato Brasileiro em termos técnicos, mas é um campeonato bem acirrado, é um campeonato legal de se ver. Por que ele não joga no Paysandu? Se ele não tem... Gente, se o jogador foi contratado, tanto ele quanto o Eliel, se ele foi contratado e não tem o Paysandu perdendo de 3-1, indo para a lanterna da Série B sem nenhuma vitória, e mesmo assim o técnico não coloca o jogador, porque não confia no jogador, eu creio que seja isso estou dizendo na minha cabeça, então aqui não serve. Se o jogador não consegue entrar no cenário desse que vive do Paysandu, ele não serve. E eu não sei porque o Cavaleiro não joga, eu não sei porque o Coelhão foi contratado, eu não sei porque o Del Valle que tá machucado foi contratado também, Marcelinho foi contratado, não sei porque uma galera desse time Paysandu foi contratado. E o Paysandu na partida de hoje, ele entregou os gols pro Novo Horizontino. Não é que ele não quis vencer, ele não quis vencer. Aí que tá o agravante. E me irrita profundamente todo jogo que o Paysandu tem um placar reverso, que é todos os jogos. O Paysandu tem placar reverso, ou empata ou perde, não vence nunca. E gente lá dentro do clube, o jogador, ou gente lá de dentro falando, não, o Paysandu jogou bem, não faltou sorte. O Paysandu hoje literalmente entregou 3 gols pro Novo Horizontino. Primeiro gol, o Vargas erra um passe fácil, arma a equipe do Novo Horizontino. O Vargas, olha o problema do elenco do Paysandu, que o Vargas é um armador, sem condições alguma de ser armador de uma Série B. Pesado, errando passes, não conseguindo criar. Ele criou uma oportunidade e foi pro Novo Horizontino. PK entra de primeira no cara, toma um drible ainda. Apesar que a culpa maior foi do Vargas. Cruzamento na área, o zagueiro e o volante não marcam ninguém. E o Novo Horizontino empata o jogo. O segundo gol do Novo Horizontino na virada, o PK manda uma bola na fogueira, mas o Luan falha. O Luan literalmente entrega a bola pro atacante do Novo Horizontino, 2-1. E no terceiro gol do Novo Horizontino, a bola no pé do Quintana, ele manda a bola pro jogador, pro Fogaça. Fogaça fez um hat-trick, nem sei se ele já fez hat-trick na vida dele, o Paysandu conseguiu promover isso na carreira do jogador do Novo Horizontino. O Quintana com a bola no pé entrega, ou seja, 3 entregadas. Não é azar, gente. Igual tem muita gente falando, jogador falando, não, jogando bem, mas tivemos falta de sorte. Não é falta de sorte. O Paysandu tem essa defesa frágil desde o Campeonato Paraense. Olha o tanto de gol que o Paysandu tomou no Campeonato Paraense, que é um nível baixíssimo. Baixíssimo. Aqui não tem romantismo com o Campeonato Paraense, não. É um nível técnico extremamente baixo. E olha o tanto de gol que o Paysandu, que é um time da Série B, se atua na Luz Brasileira, o Águia, o Bragantino, ok, tomar tanto gol. Os times, né, de outras divisões, outros patamares, ok. Entre esses times é competitivo o Campeonato Paraense. Mas para Paysandu e Remo não tem que ser competitivo, tem que ser competitivo entre eles. Olha o tanto de gol que o Paysandu tomou. E olha o tanto de gol que o Paysandu vem deixando, vem tomando. Olha esse jogo de hoje. O meio-campo, vamos avançar um pouco. O meio-campo olha o meio-campo. Vilela, André Lima, que é o único, acho que jogou bem, não pelo gol, tá? Mas é o único que eu coloco que jogou melhor do Paysandu, foi o André hoje, tá? Mas o meio-campo com o Vilela, André e Vargas armando. Olha o meio-campo pesado. O time nessa situação, o Vargas tem que armar. Eu até gostei dessa entrada do Luizinho com 2 pontas, porque se não fosse os 2 pontos, não teria nem feito o primeiro gol. Então, Borás de um lado, Rossi de outro. Então, até que eu gostei dessa questão dos 2 pontas. Mas não tinha credibilidade, como não tem. O Paysandu em 9 jogos da Série B, fez 2 gols com atacantes. E vamos falar a verdade? A verdade foi só um, tá, gente? Vamos ser bem honesto. Que o gol do Rossi contra o América Mineiro foi um cruzamento que ele deu, a bola desviou, a bola nem ia em direção do gol, a bola desviou e entrou. Enganou o goleiro Matheus do América Mineiro e entrou. E no segundo gol, aí sim, o Benítez recebeu um presente, foi lá e finalizou bem e fez o gol. Ok, não vou tirar o mérito também não. Mas assim, o Paysandu em 9 jogos fez 1 gol com atacante, aí se você quiser considerar o do Rossi, fique à vontade. Eu não tem que considerar porque tá lá na estatística, mas enfim. Mas se não for considerar, é só 1 gol com atacante, no máximo 2, em 9 jogos. Ou seja, é uma defesa falha, o meio campo sem credibilidade e um ataque que não faz gol. O ataque do Paysandu não faz gol. Os atacantes não fazem gols. Ninguém faz gol no ataque do Paysandu. Não foi um erro de planejamento? A direção não observou isso? Não viu que o antigo executivo de futebol
estava armando esse time, que só tinha um meio de criação que nunca entrava em forma física, com laterais questionáveis, com atacantes questionáveis, com defesa insegura e questionável. Não percebia? Olha o resultado, o Paysandu pode ser rebaixado. Eu não quero acreditar que o Paysandu, hoje, o auge dele é subir para a Série B. É triste. Eu fui muito criticado, quando o Paysandu conseguiu o último acesso. Porque a direção veio falar que é histórico. Eu falei, não é histórico não. Muito torcedor criticou, tudo bem. Não quer concordar comigo? Ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas não é histórico. Os caras rebaixam o Paysandu, aí, sei lá, um tempo depois o Paysandu sobe. Voltamos com o Paysandu, méritos. Não, vocês fizeram o mínimo. Tem que parar de se contentar com pouco. Que diacho de histórico é esse? Histórico é o Paysandu do Velho Testamento, disputando Libertadores, disputando Série A, metendo 5 no Galo aqui, 4 no Cruzeiro, 5 no São Paulo. É isso que é histórico. É isso que é histórico. Não é subir da Série C para B, não. Quantas vezes o Paysandu já não subiu da Série C para B? E todo acesso de Série C para B é resultado de quê? É consequência de quê? Um rebaixamento. Um time ruim. Uma frustração antiga. Então é parar com esse pensamento pequeno. E o Paysandu tem todas as condições de sair. E tem que sair. Só que agora vai pegar um mercado difícil, entre o outro executivo de futebol, o Frontini. Um mercado difícil que o Paysandu não pode ter erros. Porque se o Paysandu tiver os mesmos erros, cai. E é um mercado difícil, tá? O melhor mercado é do início do ano. Esse mercado do meio do ano é difícil. Mas tem que ser certeiro. Tem que ser certeiro. Porque pra você ver, o Paysandu, uma vitória em 9 jogos já ia sair da zona de rebaixamento. Pra você ver que as coisas estão difíceis, mas ainda as coisas estão mais acessíveis. Mas se você pega, é o 15º para baixo já. O 15º para baixo tá numa zona complicada. O 14º já tem 10 pontos, 11 pontos, já tá, ou seja, já tem um pelotão já distanciando. E hoje o Paysandu é lanterna. E o Paysandu falando que fez bom planejamento. Jogadores, alguns deles falando que o time jogou bem, teve azar. Voltando para a partida, porque assim, a partida de hoje é a análise de todo o cenário do Paysandu, na verdade. E a partida de hoje foi o Paysandu, no primeiro tempo, quando faz 1-0, poderia ter levado esse 1-0 para o intervalo, mas a falha defensiva não permite. Não permite. Começa o segundo tempo, promove algumas substituições. A primeira substituição dele, do Luizinho, né, que é para a saída do Vieira para a entrada do Heverson. Olha o banco de reserva do Paysandu. Depois tem a falha do Luan, gol no Horizontino, aí ele promove outras substituições, né? Sai o Vilela entre o Luan, sai o Boraz entre o Marcelinho, sai o Nicolas entre o Benítez, gente. Ou seja, no segundo tempo, entraram Heverson, Luan, Marcelinho e Benítez. Como é que você muda a qualidade de jogo assim, gente? O Paysandu não tinha meio campo reserva. O Luizinho Lopes não colocou o Cavaleiro e o Liel, ou seja, os jogadores foram contratados, ele nem considera que podem ajudar a equipe do Paysandu. E o Paysandu perde de uma maneira triste, de uma maneira vergonhosa, 3-1 para o Novo Horizontino, lanterna da competição, e se complica cada vez mais no Campeonato Brasileiro da Série B. Próximo jogo é na próxima segunda contra o Criciúma no Mangueirão. Aí a vitória tem que vir porque é a 10ª rodada. Vai esperar quando para vencer? E é confronto direto contra o Criciúma. Possivelmente, eu não sei se o Luizinho vai ficar ou não. Talvez eu estou gravando aqui o vídeo, ele saiu. Mas independentemente se ele for ficar ou não. Por isso que eu não quis nem focar muito nele, para não parecer que a culpa é toda dele. Ele tem a sua responsabilidade, isso é evidente. Se ele aceitou o desafio, ele tem essa responsabilidade, tá? Se ele aceitou o desafio, ele tem a responsabilidade de colocar o Paysandu em outro lugar e não conseguiu. Mas sabemos que não é apenas dele, né? É isso, amigos. Gostando aqui do conteúdo, por mais que seja um tema complicado, se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.